Existe um sobrenome que cruzou 2.000 quilômetros de floresta fechada antes de ser registrado num papel. Existe um sobrenome que foi imposto por lei a famílias que nunca falaram português. Existe um sobrenome que aparece na certidão de nascimento de um dos líderes da maior revolta popular da história da Amazônia. Um homem nascido numa cabana de palha à beira de um rio escuro, que um dia chegou a presidir uma província inteira. E existe um sobrenome que carrega dentro dele a memória de uma árvore, de um rio, de uma fronteira que Portugal roubou da Espanha à força de canoa e de coragem. Hoje você vai conhecer 10 desses sobrenomes. 10 histórias escondidas dentro de nomes que milhões de brasileiros ainda carregam, sem saber o que eles escondem. Se você está assistindo pelo celular ou pelo computador, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. A maioria do nosso público assiste pela televisão, onde não dá para se inscrever diretamente. Então, se você pode fazer isso agora, isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa história para mais pessoas. Vamos começar com um sobrenome que não parece brasileiro, que soa estrangeiro, que durante séculos gerou suspeita, admiração e, em determinado momento, terminou numa forca pública no centro de São Luís do Maranhão. Beckman. No dia 25 de fevereiro de 1684, uma noite de procissão religiosa em São Luís, homens armados tomaram de assalto o corpo da guarda da cidade, capturaram o capitão Mor, saquearam um depósito inteiro da Companhia Geral de Comércio do Maranhão e, em poucas horas, instalaram uma junta geral de governo formada por latifundiários, comerciantes e clérigos. A cidade estava nas mãos dos revoltosos. O governador Francisco de Sá e Menezes estava em Belém e não sabia de nada. À frente de toda aquela operação estavam 2 irmãos, Manuel e Tomás Beckman. O sobrenome Beckman não é português. É de origem germânica, possivelmente holandesa, e chegou ao Maranhão por caminhos que ainda hoje os genealogistas debatem. O que se sabe com certeza é que a família Beckman estava instalada no Maranhão colonial há pelo menos uma geração antes da revolta, integrada à elite de proprietários rurais que cultivava cana-de-açúcar e dependia, de forma brutal, do trabalho indígena escravizado. E foi exatamente essa dependência que transformou os Beckman em revolucionários improváveis, não por ideologia, por dinheiro. O problema era a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, criada em 1682 pela coroa portuguesa com poder de monopólio total sobre as exportações e importações da região. A companhia controlava preços, controlava o crédito, controlava o abastecimento. Os colonos pagavam o que a companhia mandava cobrar. As mercadorias chegavam quando a companhia decidia que chegavam, e o açúcar dos engenhos era comprado pelo preço que a companhia entendia ser justo. Para os Beckman e para toda a elite rural do Maranhão e do Pará, aquilo era intolerável. A revolta que se seguiu foi rápida, eficiente e, por alguns meses, bem-sucedida. Os jesuítas foram expulsos, a companhia foi dissolvida localmente e uma nova junta assumiu o governo. Mas a coroa não tolerou. Em 1685, quando o novo governador Gomes Freire de Andrade chegou com tropas suficientes, o levante foi esmagado. Manuel Beckman e Jorge de Sampaio de Carvalho foram condenados à forca. Tomás Beckman conseguiu fugir para os sertões do Rio Mearim, onde viveu escondido por meses antes de ser capturado. O que torna o sobrenome Beckman tão fascinante na história da Amazônia não é apenas a revolta em si. É o que ela representa. A primeira grande crise de governabilidade na região que hoje forma o norte do Brasil. Naquele momento, o território que chamamos de Amazônia pertencia a uma entidade completamente separada do resto da colônia, chamada Estado do Maranhão, com capital em São Luís, governança própria, economia própria e problemas próprios. E os Beckman foram os primeiros a usar a força para questionar quem mandava nesse Brasil paralelo escondido ao norte. O sobrenome quase desapareceu, mas ainda hoje há Beckman espalhados pelo Maranhão e pelo Pará.
Alguns deles sem ter a menor ideia de que um de seus antepassados foi enforcado numa praça pública, porque não aceitava que uma empresa lisboeta controlasse o preço do seu açúcar. Se os Beckman chegaram à Amazônia pela teia do comércio colonial, o próximo sobrenome chegou pela ponta de uma espada, no comando de uma das maiores expedições fluviais já realizadas na história da América do Sul. Teixeira. Imagine 47 canoas deslizando sobre um rio que os europeus ainda não tinham nome para descrever direito. Imagine 1.200 indígenas remando, pescando, traduzindo, guiando. Imagine 70 soldados portugueses sob um sol que queimava diferente, contra insetos que não existiam nos manuais, enfrentando doenças sem remédio conhecido. Agora imagine que toda essa expedição partiu de Gurupá, no Pará, no dia 28 de outubro de 1637, com um objetivo que parecia impossível: chegar a Quito, no Peru, subindo o rio Amazonas na direção contrária. Quem comandava era Pedro Teixeira, nascido na vila de Cantanhede, em Portugal, por volta de 1585. Teixeira havia chegado ao Brasil ainda jovem em 1607 e participara da fundação do Forte do Presépio. Em 1616, o núcleo do que viria a ser Belém. Era um homem da Amazônia antes de a Amazônia existir como conceito no mapa. E foi ele quem subiu, durante quase um ano, até as terras altas do Peru. Chegou a Quito em outubro de 1638. Voltou pela mesma rota em 1639 e, no caminho de volta, fundou um minúsculo povoado chamado Franciscana, na confluência do rio Napo com o rio Aguarico, como marco oficial do limite entre as terras de Portugal e as terras da Espanha. Aquela viagem, verificada em documentos do período e narrada por cronistas como o padre Cristóvão de Acunha, mudou o mapa da América do Sul de forma permanente. Portugal passou a controlar territórios que o Tratado de Tordesilhas jamais havia lhe concedido. A expedição de Pedro Teixeira foi, na prática, o ato fundador da Amazônia Portuguesa. Sem ela, grande parte do que hoje chamamos de Brasil poderia ter se tornado território peruano, colombiano ou equatoriano. O sobrenome Teixeira é de origem toponímica portuguesa, derivado de teixo, uma árvore de madeira dura muito usada na fabricação de arcos medievais. É um dos sobrenomes mais comuns em Portugal e no Brasil, presente desde os primeiros registros coloniais do século XVI. Mas na história da Amazônia, há um Teixeira que pesa mais do que qualquer outro. Pedro Teixeira morreu em Belém em 4 de julho de 1641, 2 anos depois de completar sua façanha. Nunca voltou para Portugal. A Amazônia era sua casa. Hoje, o sobrenome Teixeira está espalhado por toda a bacia amazônica, carregado por caboclos, ribeirinhos e habitantes de cidades como Santarém, Manaus e Belém. A maioria não sabe que o nome guarda, escondida nele, a memória de um homem que cruzou o maior rio do mundo de leste a oeste e voltou para contar. Mas enquanto Pedro Teixeira desbravava de Amazônia a remo e a espada, em Lisboa havia um sobrenome que estava prestes a mudar o destino inteiro da região. Um sobrenome que aparece 2 vezes na mesma história. Uma como o irmão mais famoso, outra como o executor silencioso das mudanças mais radicais que a Amazônia jamais conheceu. Mendonça Furtado. Para entender esse sobrenome, você precisa entender primeiro uma família. O Marquês de Pombal, o poderoso ministro do rei Dom José I, que modernizou Portugal à força no século XVIII, se chamava, na verdade, Sebastião José de Carvalho e Melo. Mas seu irmão mais novo, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, era o homem que Pombal enviou para governar a Amazônia. E foi esse irmão, instalado em Belém entre 1751 e 1759, quem executou no terreno algumas das transformações mais profundas da história amazônica. A família Mendonça Furtado é de origem ibérica antiga, com raízes que remontam à nobreza medieval portuguesa e espanhola. O sobrenome é composto. Furtado deriva de um episódio de ilegitimidade real na corte medieval ibérica. E Mendonça vem da família do magnata espanhol Diogo de Mendonça, que se casou com Leonor Furtado, filha de Fernando Pérez Furtado.
A fusão dos dois nomes gerou um sobrenome que circulou pelas cortes de Portugal e Espanha durante séculos. Até que um de seus portadores mais famosos descesse o Tejo num navio e partisse para governar uma região que nem tinha nome direito ainda. Quando Francisco Xavier de Mendonça Furtado chegou a Belém em 1751, a Amazônia portuguesa era, nas palavras dos próprios documentos da época, um Brasil diferente. Toda a região que ia do norte do Piauí até as nascentes do Rio Negro vivia sob um sistema separado do restante da colônia, com economia baseada na coleta de especiarias da floresta, as famosas drogas do sertão, cacau, cravo, salsa parrilha, guaraná, pimenta. A mão de obra era quase inteiramente indígena. Os jesuítas controlavam as aldeias. E a capital do estado do Maranhão oscilava entre São Luís e Belém, conforme o vento político. Mendonça Furtado chegou com instruções detalhadas do irmão em Lisboa. Transformar aquilo tudo. Transferiu definitivamente a capital do estado do Grão-Pará e Maranhão para Belém em 1758. Fundou 23 novas vilas onde antes existiam aldeamentos indígenas controlados por jesuítas. Mandou expulsar os padres da Companhia de Jesus, que saíam de Santarém, de Gurupá, do Vale do Tapajós, deixando para trás décadas de trabalho missionário e famílias inteiras de indígenas que não sabiam o que fazer com a nova realidade. E colocou em prática o mais controverso projeto da Era Pombalina na Amazônia, o Diretório dos Índios. Promulgado em 1757, o Diretório dos Índios era um documento de 95 parágrafos que pretendia integrar os indígenas à sociedade colonial portuguesa. Na prática, era um projeto de apagamento cultural de proporções monumentais. Proibia o uso de línguas indígenas nas aldeias. Proibia o uso do Nhengatu, a língua geral criada pelos jesuítas como meio de comunicação entre diferentes nações. Transformava as aldeias em vilas com nomes portugueses. E, no parágrafo 11, impunha algo que nenhuma lei colonial havia feito antes de forma tão explícita. Os índios deveriam adotar nomes e sobrenomes portugueses, escolhidos entre os nomes de famílias da metrópole, para ficarem equiparados aos brancos. Pense no que isso significa. Em toda a Amazônia, em vilas como Viana, Santarém, Óbidos, Serpa e dezenas de outras, famílias que haviam se chamado pelos nomes de seus ancestrais por gerações, foram obrigadas a abandonar esses nomes e adotar sobrenomes portugueses em registros paroquiais. É por isso que existem até hoje descendentes de indígenas amazônicos com sobrenomes como Souza, Ferreira, Gonçalves ou Abreu, sem que as gerações seguintes soubessem a razão. Os arquivos do Tribunal de Justiça do Maranhão registram esse processo. Num livro de notas de uma vila de índios de 1776, aparecem nomes como Ignácio de Abreu Chicaxi e João Ribeiro Caraíba, híbridos entre o nome português imposto e o nome indígena que ainda resistia. O sobrenome Mendonça Furtado espalhou-se pelo Brasil de formas muito diversas. Há ramos em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Na Amazônia, o nome do governador ficou marcado em documentos, cartas e na memória das cidades que ele transformou. Mas o legado mais profundo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado não está em nenhum sobrenome. Está no silêncio dos nomes indígenas que ele apagou. E por falar em nomes apagados, o próximo sobrenome desta lista pertence a um grupo de pessoas que durante séculos foram proibidas de usar o seu próprio nome verdadeiro: Albuquerque. Esse sobrenome tem uma origem árabe escondida dentro de um nome espanhol. A palavra Albuquerque vem do árabe Abu al-Burq, que significa algo próximo de Pai do Carvalho ou lugar dos carvalhos. A vila de Albuquerque, em Badajoz, na Espanha, ficou sob domínio islâmico por séculos antes de ser retomada pelos cristãos durante a Reconquista Ibérica. E quando a família dos Menezes se tornou senhora daquele território, no século XII, herdou o nome árabe do lugar e o transformou num sobrenome nobre que cruzaria o Atlântico. No Brasil, o sobrenome Albuquerque aparece muito cedo.
Jerônimo de Albuquerque foi um dos primeiros capitães-mor do Rio Grande do Norte e o responsável pela expulsão dos franceses do Maranhão em 1615. Matias de Albuquerque foi governador-geral do Brasil entre 1624 e 1625, o primeiro nascido na própria colônia a ocupar o cargo. Mas é na Amazônia, na segunda metade do período colonial, que o sobrenome Albuquerque ganha uma dimensão diferente, quase invisível, que os livros de história raramente mencionam. Quando Mendonça Furtado chegou ao Grão-Pará em 1751, uma das maiores dificuldades para implementar o Diretório dos Índios era que grande parte da Amazônia vivia numa mistura densa de portugueses, indígenas, mestiços, mamelucos e negros escravizados, com famílias que não se encaixavam claramente em nenhuma categoria colonial. Muitas dessas famílias usavam sobrenomes de colonos brancos, incluindo Albuquerque, absorvidos ao longo de gerações de contato, casamento, servidão ou simplesmente de necessidade de sobrevivência dentro de um sistema que classificava as pessoas pelo nome que tinham. A história de como o sobrenome Albuquerque chegou ao interior da Amazônia é a história de como funcionava a colonização por dentro. Não apenas como conquista militar, mas como uma engrenagem social que redistribuía nomes, identidades e histórias de acordo com quem tinha poder e quem não tinha. No Vale do Rio Negro, nos Solimões, no Baixo Amazonas, há famílias com esse sobrenome cujas origens genealógicas remontam a misturas que o registro colonial tentou apagar. O arquipélago de Fernando de Noronha, que deu nome ao Albuquerque Fernão de Noronha, guarda em si a memória de que os Noronha e os Albuquerque chegaram ao Brasil antes que o Brasil existisse como nome. E na Amazônia, esse sobrenome viajou pelos rios com os regatões, os comerciantes ambulantes que percorriam os igarapés trocando mercadorias por borracha e por cacau, e foi se fixando em comunidades ribeirinhas onde hoje ninguém se lembra de onde veio. Mas de todos os sobrenomes desta lista, há um que carrega dentro de si uma história de dor que nenhum outro consegue igualar. Um sobrenome que existia antes de qualquer registro colonial, que foi suprimido, que voltou de outra forma e que está ligado à maior revolta popular que a Amazônia já viu. Vinagre. Quando você ouve o sobrenome Vinagre pela primeira vez, pensa num tempero. Pensa em algo ácido, comum, ordinário. Mas quando você descobre que 3 irmãos com esse sobrenome chegaram a presidir uma província inteira do Brasil, durante uma revolta que matou entre 30 mil e 40 mil pessoas, você percebe que esse nome carrega um peso muito diferente. A cabanagem começou em 6 de janeiro de 1835, na madrugada de Epifania. A festa cristã dos Reis Magos, em Belém do Pará. Um grupo de combatentes formado por indígenas tapuios, caboclos, mestiços, negros libertos e escravizados fugidos, tomou de assalto o quartel e o palácio do governo da capital do Grão-Pará. O presidente da província, Bernardo Lobo de Souza, homem de mão dura e reputação sinistra entre a população local, foi morto na ação. O comandante das armas também. Em poucas horas, Belém estava nas mãos dos revoltosos. À frente da operação militar estava Antônio Vinagre. Seu irmão Manuel Vinagre havia sido morto meses antes, durante o ataque às forças governistas na fazenda de Clemente Maucher, onde o grupo planejava a resistência. Mas Antônio e Francisco Vinagre continuaram. Francisco Pedro Vinagre, nascido em Belém em 1793, lavrador de origem humilde, filho de uma Amazônia que nunca havia recebido nada do império que alegava governá-la, chegou a ser proclamado presidente da província do Grão-Pará em fevereiro de 1835. O sobrenome Vinagre, registrado naquele momento em documentos oficiais do primeiro reinado e do período regencial, é um dos exemplos mais impactantes de como a história da Amazônia foi construída por pessoas que os livros escolares convencionais ignoram. Enquanto os manuais do Sudeste descrevem esse período como uma fase de construção nacional ordeira, a Amazônia vivia uma guerra civil que reduziu a população do Grão-Pará de 100 mil para menos de 60 mil habitantes. Nações inteiras de indígenas, como os Mura e os Maué, foram dizimadas durante a repressão imperial. O Memorial da Cabanagem
Projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1985 em Belém, na confluência dos rios Guamá e Acará, é o único monumento de escala nacional dedicado a esse genocídio esquecido. O que tornou os Vinagre tão ameaçadores não era apenas a força militar, era o que representavam: a possibilidade real de que indígenas, mestiços e negros governassem a maior região do Brasil sem precisar de licença da Corte do Rio de Janeiro. Essa possibilidade foi destruída com canhões, com bloqueios navais, com anistias falsas e com deportações. Eduardo Angelim, o jovem que chegou a ser proclamado presidente da província depois dos Vinagre, foi preso e enviado para Fernando de Noronha. Os irmãos Vinagre que sobreviveram foram deportados. O sobrenome Vinagre continuou. Há famílias Vinagre no Pará até hoje, descendentes diretos ou indiretos daqueles que viveram aquela tempestade. E se a cabanagem é o capítulo mais sangrento da expansão da Amazônia, o próximo sobrenome desta lista pertence ao momento em que a Amazônia se tornou o centro do mundo por razões completamente diferentes. Um momento em que navios a vapor, mansões de ferro fundido importadas da Europa e operários cearenses mortos pela malária construíram a maior riqueza que a floresta jamais produziu. Pais de Andrade. Em algum momento entre 1870 e 1910, a palavra borracha se tornou a segunda palavra mais importante do vocabulário econômico mundial, logo depois de carvão. O látex extraído da seringueira amazônica, a Hevea brasiliensis, era a matéria-prima que movia os pneus das bicicletas, depois dos automóveis, depois das máquinas industriais da segunda revolução industrial. E a Amazônia era o único lugar do mundo onde ela existia em escala comercial. As famílias que controlavam os seringais do Alto Solimões, do Juruá, do Purus e do Madeira acumularam fortunas que transformaram Manaus e Belém em cidades que exibiam teatros de ópera, bondes elétricos e mansões com azulejos portugueses importados. Uma dessas famílias era a dos Pais de Andrade, que tinha raízes no Ceará e ramificações que chegavam ao coração da floresta. A família Pais de Andrade é documentada no Nordeste brasileiro desde o período colonial, com ramos em Pernambuco, Ceará e Paraíba. No século XIX, durante a Grande Seca de 1877 que devastou o sertão cearense e matou de fome mais de 200 mil pessoas, levas inteiras de nordestinos foram recrutadas para trabalhar nos seringais da Amazônia. Esses trabalhadores, conhecidos como arigós ou soldados da borracha, chegavam a Belém ou Manaus sem conhecer nada da floresta, endividados antes mesmo de começar a trabalhar, presos ao sistema do aviamento, pelo qual o seringalista fornecia ferramentas, alimentos e outros bens em troca da borracha produzida, a um preço que nunca deixava o seringueiro sair do vermelho. Mas havia uma diferença entre os Pais de Andrade e a maioria dos cearenses que chegavam ao Amazonas. Eles chegaram cedo o suficiente e com capital suficiente para não ficarem do lado dos seringueiros. Ficaram do lado dos seringalistas. E nas décadas de ouro do ciclo da borracha, entre 1870 e 1912, famílias como os Pais de Andrade construíram redes de controle sobre os rios mais remotos da bacia amazônica, onde o único contato entre um seringueiro e o mundo exterior era o regatão, o comerciante de canoa que aparecia uma vez por ano com cachaça, sal, querosene e farinha, e levava de volta as bolas de borracha defumada. O colapso do ciclo veio de um navio britânico que partiu de Belém em 1876, carregando sementes da seringueira contrabandeadas por Henry Wickham, um botânico inglês que entregou o material ao Jardim Botânico de Kew, em Londres. Décadas depois, as plantações ordenadas da Malásia e de Ceilão produziam borracha em quantidade e qualidade que a extração artesanal amazônica nunca conseguiria igualar. Em 1912, os preços despencaram. A Belle Époque da Amazônia acabou num semestre. Famílias que tinham mandado buscar lustres de cristal em Paris para iluminar seus salões em Manaus, viram esses lustres apagarem numa recessão que durou décadas. O sobrenome Pais de Andrade ficou marcado no Amazonas e no Pará, como lembrança desse tempo de riqueza impossível,
e de pobreza invisível que coexistiam a poucos quilômetros de distância, separados pela floresta e pelo isolamento dos rios. O próximo sobrenome desta lista veio de fora do Brasil. Veio de um lugar que ninguém associaria à Amazônia. E chegou carregando uma missão que transformou para sempre a forma como os portugueses entendiam o território que estavam tentando manter. Meireles. O sobrenome Meireles é de origem portuguesa e se classifica como um toponímico, ou seja, derivado de um lugar. Meira, ou Meireles, designa uma região do noroeste de Portugal, próxima à comarca da Torre de Moncorvo, em Trás-os-Montes, região de montanhas e solos úmidos. O primeiro portador documentado do sobrenome foi Nuno Anes de Meireles, filho de Dom João de Chacim, comendador da Ordem de Cristo, que viveu durante o reinado do rei Dom Fernando I de Portugal, falecido em 1383. No Brasil, o sobrenome Meireles chegou principalmente entre os séculos 17 e 19, espalhando-se por regiões muito distintas. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Mas na Amazônia, o sobrenome ganhou um peso especial no século XVIII, quando o sistema colonial dependia de funcionários e administradores portugueses dispostos a se instalar em postos remotíssimos, a centenas de léguas de qualquer centro urbano, para garantir que a expansão territorial determinada pelo Tratado de Madrid, de 1750, fosse implementada na prática. O Tratado de Madrid, assinado em 13 de janeiro de 1750 entre Portugal e Espanha, substituiu o velho Tratado de Tordesilhas e reconheceu o princípio do utei possidetis, ou seja, cada coroa ficaria com o território que de fato ocupava. Para Portugal, isso era uma vitória enorme, porque significava que toda a expansão ilegal dos bandeirantes, dos regatões, dos missionários e dos exploradores como Pedro Teixeira havia sido retroativamente legitimada. Mas, para garantir que essa posse continuasse de fato efetiva, era necessário que houvesse brasileiros, ou pelo menos portugueses, morando naqueles territórios, e não apenas expedições passando por eles. Famílias como os Meireles, que chegaram à Amazônia durante o período pombalino, faziam parte dessa estratégia de enraizamento. Eram colonos que vinham com sesmarias, com permissão para usar mão de obra indígena dentro das novas regras do diretório, com a missão de transformar a posse precária em ocupação real. Muitos deles se misturaram rapidamente com indígenas e mestiços, gerando aquele tipo humano que a historiografia chama de caboclo amazônico. Nem completamente europeu, nem completamente indígena, construído pela necessidade de sobreviver numa floresta que não perdoava quem não aprendia a respeitá-la. O sobrenome Meireles, carregado hoje por famílias ribeirinhas em municípios como Santarém, Óbidos, Oriximiná e Parintins, esconde dentro de si a memória de um projeto geopolítico gigantesco que foi executado nos rios e nas florestas da bacia amazônica, longe dos palácios de Lisboa onde foi concebido. Mas há um sobrenome nesta lista que não chegou da Europa, que não foi imposto por nenhum diretório, que não veio num navio, nem a remo, nem numa expedição militar. Esse sobrenome nasceu aqui e ainda assim quase desapareceu. Noronha. O sobrenome Noronha é de origem portuguesa e está ligado à Casa de Vila Real, uma das mais antigas linhagens nobres da Península Ibérica. Fernão de Noronha, comerciante e navegador que participou de expedições ao longo da costa brasileira no início do século XIX, deu seu nome ao arquipélago de Fernando de Noronha em 1503. A família Noronha marcou presença na administração colonial desde os primeiros decênios, com governadores e capitães gerais espalhados por diversas capitanias. Na Amazônia, o sobrenome Noronha aparece de forma especialmente significativa na figura de Jacome Raimundo de Noronha, governador da capitania do Grão-Pará, que em 1637 ordenou a expedição de Pedro Teixeira, sabendo que seu objetivo real não era apenas chegar a Quito, mas garantir a posse portuguesa do rio Amazonas antes que os espanhóis se organizassem para reclamá-lo. Mas há outro Noronha na história amazônica que merece atenção.
Enquanto os grandes sobrenomes coloniais se multiplicavam pelos registros paroquiais e pelos documentos oficiais, havia um Noronha diferente emergindo nos confins da floresta. O Noronha dos caboclos, dos ribeirinhos, das famílias que não tinham acesso a cartórios, nem a padres que registrassem seus filhos, mas que carregavam o nome porque um antepassado havia servido numa expedição, numa missão ou num posto militar onde um Noronha português havia deixado descendência. Esse fenômeno, documentado por genealogistas e antropólogos em toda a Amazônia, é chamado de sobrenome herdado por proximidade. Famílias que adotam o sobrenome de um patrão, de um missionário, de um comandante, de um proprietário de seringal, simplesmente porque era o nome com poder naquele lugar, naquele momento. Não havia imposição legal, como no diretório. Havia a lógica brutal de que ter um nome reconhecível protegia mais do que ter um nome que ninguém sabia escrever. O sobrenome Noronha, assim como os Albuquerque, os Furtado, os Teixeira, viajou pelos rios do Amazonas muito além de seus portadores originais e foi se diluindo, se misturando, se transformando naquele caldo humano extraordinário que é a população da bacia amazônica. Agora chegamos a um sobrenome que não carrega nenhuma história de colonização direta, que não está ligado a um conquistador, a um governador, a um líder de revolta. Esse sobrenome está ligado a um documento, a um livro, a uma cartografia e ao homem que talvez tenha feito o maior inventário científico da Amazônia já realizado no período colonial: Ferreira. Em 1783, o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira partiu de Belém numa viagem que duraria 10 anos e cobriria mais de 40 mil quilômetros pelos rios do Grão-Pará, do Mato Grosso, do Rio Negro e dos Solimões. A expedição, chamada de Viagem Filosófica, foi comissionada pela coroa portuguesa como um inventário estratégico da Amazônia. Seus recursos, seus povos, suas fronteiras, suas possibilidades econômicas e os riscos de perder o território para potências estrangeiras. O sobrenome Ferreira é de origem profissional portuguesa, derivado de ferreiro. O trabalhador do ferro é um dos sobrenomes mais comuns em todo o mundo lusófono. Presente em quantidades enormes no Brasil desde os primeiros séculos de colonização, mas Alexandre Rodrigues Ferreira, nascido em Salvador em 1756 e formado na Universidade de Coimbra, usou o sobrenome comum para assinar um trabalho incomum. Os diários, mapas, desenhos, questionários etnográficos e análises econômicas que produziu durante sua viagem filosófica são considerados hoje um dos documentos mais completos já produzidos sobre a Amazônia colonial. Em suas anotações, Ferreira descreveu a vida nas vilas criadas pelo Diretório dos Índios e registrou algo que os documentos oficiais preferiam omitir. O diretório não estava funcionando. As vilas eram miseráveis. Os diretores nomeados para administrá-las eram em sua maioria corruptos. Os indígenas que deveriam ter sido integrados à sociedade colonial estavam, na prática, sendo explorados de formas que a legislação de 1757 pretendia proibir. Ferreira também alertou para o problema que a extração descontrolada das drogas do sertão estava causando. Algumas espécies estavam se tornando raras nos rios mais acessíveis, obrigando os coletores a avançar cada vez mais para o interior. O sobrenome Ferreira na Amazônia é hoje tão comum quanto o ar. Há ferreiras em cada município do Pará e do Amazonas, em cada vila ribeirinha, em cada comunidade de pescadores e seringueiros. Muitos desses ferreiras descendem de expedicionários coloniais. Outros descendem de nordestinos que chegaram durante o ciclo da borracha. Outros ainda descendem de indígenas que adotaram o nome por força do diretório ou por necessidade de sobrevivência. O sobrenome se tornou tão amazônico quanto a Vitória Régia e o açaí. Chegamos ao penúltimo sobrenome desta lista, e ele vem de uma das histórias mais estranhas e menos conhecidas de toda a colonização amazônica. Uma história que envolve um exército português, uma cidade africana e um pedaço de terra no meio do Pará que até hoje guarda no nome a memória de um lugar que existia a 10 mil quilômetros de distância. Barcelos. Existe uma cidade no Amazonas chamada Barcelos.
Existe um município no Pará chamado Mazagão. Esses dois nomes guardam dentro de si histórias de deslocamento humano forçado que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. O sobrenome Barcelos, ou Barcelos, é um dos mais antigos de Portugal, derivado da cidade de Barcelos, no Minho, onde existia um dos mais famosos mercados medievais da Península Ibérica. A família Barcelos chegou ao Brasil desde os primeiros séculos, espalhando-se por diversas capitanias. Na Amazônia, o sobrenome ganhou um peso específico durante o período pombalino, quando Mendonça Furtado fundou a cidade de Barcelos, no Rio Negro, em 1758, como capital da capitania de São José do Rio Negro, criada justamente para reforçar a presença portuguesa na fronteira ocidental da Amazônia. Mas a história de Mazagão é ainda mais extraordinária. Mazagão Velho, hoje um pequeno município no Amapá, é um dos lugares mais singulares do Brasil. Em 1769, a coroa portuguesa decidiu abandonar a Praça de Mazagão, que era um forte português no norte da África, no atual Marrocos, sitiado por forças inimigas há anos e impossível de manter. Em vez de simplesmente evacuar os soldados e colonos que lá viviam, a coroa decidiu transplantar toda a população para a Amazônia. Cerca de 500 pessoas, incluindo soldados, comerciantes, religiosos e suas famílias, foram embarcadas em Portugal e mandadas para a foz do rio Amazonas, onde fundaram uma nova Mazagão na floresta. As famílias que chegaram da Mazagão africana trouxeram seus sobrenomes portugueses e seus costumes mediterrâneos para um ambiente radicalmente diferente de tudo o que conheciam. A correspondência conservada nos arquivos históricos de Lisboa registra que a corveta São Pedro Gonçalves da Companhia de Comércio do Grão-Pará transportou em 1770 escravizados de Bissau que foram divididos pelas famílias instaladas em Mazagão, uma cruel ironia de um projeto que se apresentava como civilizador. Entre as famílias que se instalaram nessa nova Mazagão estavam os Barcelos, que haviam chegado da metrópole com a expedição. A cidade de Mazagão Velho ainda celebra hoje a Festa de São Tiago, uma encenação dramática que recria a batalha entre mouros e cristãos que os colonos africanos trouxeram consigo. É uma das festas mais antigas e mais insólitas do Brasil, realizada numa floresta amazônica por descendentes de colonos que viviam originalmente no Marrocos. Esse Brasil dentro do Brasil, esse pedaço de África instalado na boca do Amazonas, é o que torna o sobrenome Barcelos tão perturbador e tão fascinante. Chegamos ao 10º e último sobrenome desta lista. E este é o sobrenome que, de todos os 10, melhor resume o que é a Amazônia brasileira. Uma história de encontro impossível, de contradição permanente, de grandeza e de tragédia coexistindo no mesmo rio, na mesma família, no mesmo nome. Angelim. Angelim é o nome de uma árvore nativa da Amazônia, da família das leguminosas, que pode chegar a 50 metros de altura, com troncos tão grossos que 3 homens de mãos dadas não conseguem abraçar. A madeira do angelim é dura, resistente, quase indestrutível. Desde o período colonial, o angelim era uma das espécies mais valorizadas para a construção de navios e de estruturas que precisavam durar. Eduardo Angelim, cujo sobrenome carrega o nome dessa árvore, nasceu em 1807 no Ceará, filho de pais cearenses que haviam migrado para a Amazônia. Seringueiro de profissão, jornalista por necessidade, revolucionário por circunstância, Eduardo Angelim foi o último presidente cabano da província do Grão-Pará, proclamado presidente em agosto de 1835, aos 28 anos de idade, depois da morte de Antônio Vinagre em combate. O sobrenome Angelim é um dos poucos sobrenomes brasileiros derivados diretamente de uma espécie vegetal amazônica. Não é um sobrenome importado de Portugal. Não é um sobrenome imposto pelo diretório. É um sobrenome que nasceu da floresta, que foi dado ou adotado por uma família que vivia da floresta e que chegou a seus momentos de maior visibilidade histórica dentro de uma revolução que a própria floresta alimentou, porque os cabanos usavam a selva como aliada, envenenando rios, queimando vegetação,
espantando animais de caça das rotas de abastecimento das tropas inimigas. Capturado em outubro de 1836, após meses de guerrilha no interior do Pará, Eduardo Angelim foi enviado ao Rio de Janeiro e depois deportado para Fernando de Noronha, a ilha presídio do Império. Voltou ao Pará em 1851, depois de uma anistia parcial, e morreu em 1882, vivendo o tempo suficiente para ver o início do ciclo da borracha, que transformou a Amazônia que ele havia tentado libertar numa nova forma de servidão. O sobrenome Angelim ficou. Há famílias Angelim no Pará, no Amapá, no Amazonas. E o Angelim, a árvore, continua crescendo na floresta. Alto o suficiente para ser visto de longe, resistente o suficiente para durar séculos, enraizado fundo o suficiente para não cair nas primeiras tempestades. 10 sobrenomes, 10 histórias. Uma Amazônia que nenhum mapa consegue capturar inteiro. Uma região que foi conquistada por expedicionários como Pedro Teixeira, transformada por administradores como Mendonça Furtado, sacudida por revolucionários como os Vinagre e Eduardo Angelim, enriquecida e empobrecida pelo ciclo da borracha, construída por famílias que vieram da Europa, da África, do Nordeste e que encontraram aqui outras famílias que sempre estiveram aqui antes de qualquer colonização. Cada vez que um brasileiro diz seu sobrenome, está repetindo um pedaço dessa história. Às vezes uma história de conquista, às vezes uma história de resistência, às vezes uma história de apagamento, às vezes as três ao mesmo tempo. A Amazônia não é apenas floresta, é também memória. E a memória tem sobrenome. Roteiro produzido com base em fontes verificadas, incluindo documentos do Senado Federal sobre a expedição de Pedro Teixeira, 1637. Registros do arquivo da UF sobre a revolta de Beckman, 1684. Pesquisas do Cielo Brasil sobre a nobreza da terra na Amazônia colonial. Legislação do Diretório dos Índios, 1757. Conforme análise do Arquivo Nacional e da Infoescola. Correspondência de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, publicada pelo IHGB em 1963. Fontes do Portal Amazônia e da Alepa, sobre a cabanagem, 1835-1840. E pesquisas genealógicas do Genera e do Geneanet sobre origens dos sobrenomes citados.